Eu visitei os Estados Unidos o ano passado e visitei o Vale do Silício, os nerds do Vale do Silício. Eu visitei várias empresas de tecnologia, visitei o Google, visitei o Facebook, WhatsApp. A gente visitou as empresas para saber como é que funcionam e também várias empresas ligadas à educação. E nós descobrimos o seguinte: vai mudar muita coisa nos próximos anos no sistema de educação mundial. Por exemplo, hoje uma criança de 8 anos de idade chega numa sala de aula nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Coreia, né, do Sul, né? E a professora diz assim: a pergunta é a seguinte. Por exemplo, então vou dar um exemplo aqui. A professora pergunta: quantos carros cabem numa rodovia? Pronto, essa é a pergunta. Essa é a aula. E a criança ela tem que resolver esse problema. Quantos carros cabem numa rodovia? Como é que você resolveria isso? Quer dizer, essa é a educação do século XXI. Agora, quantos carros cabem numa rodovia? Então, a criança ela tem que resolver essa equação. Poxa, uma rodovia. Vou tirar um recorte da rodovia, um recorte de 100 metros. Tá? 100 metros. Quanto tem de largura esses 100 metros? Esses 100 metros tem 30 metros. Tá? Um carro, o tamanho médio de um carro. O tamanho médio de um carro é de 5 metros por 2 metros. Então, a criança ela tem que... Quantos caberia em 100 metros? Cabe aqui 50 carros aqui, mas são 30 metros. Cabe mais 15 carros aqui. Então, a criança ela tem que começar a chegar a essas conclusões sozinhas. Esse é o padrão de estudos. Então, se o seu filho, se a sua filha não tiver autonomia nos estudos, né, ele fica para trás. E a gente tem que começar a pensar. Então, a ideia aqui é você estimular o cérebro da criança, estimular a criança a pensar. Quando você termina de ler um texto e você começa a lançar perguntas bem estruturadas e você constrói um resumo disso daqui, tá? Ou você constrói uma ficha de revisão, de memorização disso daqui, fica muito mais fácil. O que aconteceria se você tivesse recebido essas informações antes? Eu fui o ano retrasado para Portugal fazer um congresso internacional de geriatria. Eu fui recebido por uma família. Essa família tinha um garoto de 11 anos chamado André, e o André, ele foi o meu recepcionista ali, o meu guia turístico em Portugal. Quando eu cheguei na segunda-feira em Portugal, eu dei um livro de presente para o André. Na quarta-feira, ele já tinha lido o livro inteiro. Aí eu dei o meu segundo livro para ele. Tá? E aí, no sábado, quando eu fui embora, eu já tinha lido mais metade do outro livro. O André, ele andou comigo, com a família por Portugal. O André ia guiando, né? Ele me deu uma aula de arquitetura. Olha, aquele shopping é o estilo clássico, aquilo é o estilo colonial, aquela universidade enfim, ele fazia um guia, se falava com propriedade. Então você vê que isso daí é fruto de uma criança que ela tem autonomia para aprender, ela não depende dos pais. E o sonho dos pais hoje é fazer com que as crianças não dependam tanto deles para estudar, porque você já tem um monte de compromisso.